Nosotros estamos aqui, eu estou aqui com minhas amigas, olá. Olá. Todas. E estou segura que todas já passaram, seguem passando e vamos seguir passando por lutas, porque essa é parte de nossa caminhada. Você tem quantos anos que você sigue Jesus? Quantos anos tem? Hace 15 años. Você, Sandra? Ai, eu creio que uns 36, 37 anos. Eu 28 anos. Me converti com 14 anos. Uau, eu 40. Então, hemos vivido muitas lutas, pero em todas percebimos que há um propósito da parte de Deus. Sim. Não que Ele hace com que as coisas se ponham difíceis para nós outros, pero Ele permite com propósito para que vengamos a madurar, Madurar. para que vengamos experimentar o que é possuir uma esperança, uma confiança, para que possamos ter experiências com Ele. Porque seria uma maravilha se pudermos encontrar Jesus e simplesmente ter todas nossas orações contestadas, todas as conquistas, tudo bem, pero quizás não íbamos a madurar, não? Deus quer que nós cheguemos a esta madurez tal qual, que nos aproximemos cada dia mais de Ele, que aprendamos com Ele, porque nesta caminhada, se tudo fuera fácil, se tudo fuera como bem mencionaste, eu quero isto me passa, eu quero aquilo, isto me passa. Nós também não valoraríamos o que recebemos. Por supuesto que sim. E quando não valoramos algo, tendemos a deixá-lo e perdermos também isso, não? Sim. Por isso, a importância de passar por algumas situações que, incluso, vamos a falar hoje. Eu hasta escrevi alguns pontos para que não me olvidasse. Por exemplo, nessa caminhada, é possível que vengamos enfrentar injustiças, desprezo e como lidar com isto. Porque, imagina-se, eu me converti e me entreguei a Jesus com 14 anos. Imagina-se se eu passara por isto e neste momento, com 14 anos, aprendendo todavia, caminhando, aprendendo da palavra, aprendendo a ter experiência com as orações, com a vida com Deus, não? Eu não ia ter uma estrutura para suportar isto, não? Um desprezo, uma injustiça, um rechazo, porque como uma niña, Sim, verdade? Os sentimentos estão aí. E às vezes uno está mais, como se diz, em suas emoções, em seu sentimento, do que com aquela vida espiritual, não? Com Deus em alto. Então, às vezes, as injustiças, a insegurança, tudo isso faz com que não aprenda de Deus. sim. Pero de pronto, em primeiro momento, por supuesto que duele. Duele muito. Sí, muchísimo. Y viene este conflicto. ¿no? Porque yo solo lo hago lo bien, hago todo lo que puedo. Por ejemplo, una mujer en su casa que es madre, es padre porque su padre se fue de la casa, entonces ella es todo para sus hijos y de la nada recibe desrespeto, rechazo, una humillación muy grande y por supuesto que uno va a sentir y va a questionar-se por um momento, onde foi que me equivoquei? Porque isso passa. E às vezes ela já passava situações assim, pero conoce a Deus, conhece a palavra, empieza a praticar a fé e sigue passando lo mismo e às vezes coisas piores sucedem al início. Então, a pessoa é normal que ela se questione, por que é que eu he hecho que está mal? E será que eu não he actuado como deveria de actuar? Será que estou fazendo algo malo? Pero isso não, isso realmente sucede porque uno necessita aprender. É parte do processo. E de só com o crescimento dolor espiritual del crescimento, só quando eu passo por algo difícil, eu vou saber como lidar com aquela situação. Se eu não Hasta passo para por que isso... uno tenha experiência, para que amanhã pueda ajudar a alguém. Sim, exato. E não é uma coisa normal, para o mundo não é normal. Porque imagínate, você está passando por algo muito difícil, que pessoas normais que não têm este espírito pensam, eu vou me quitar a vida, eu não quero mais fazer o bem para a outra pessoa, porque eu hago e não recebo nada de bueno em cambio. Não, pero a importância deste espírito está justo en esto, porque nosotras hacemos las cosas que para el mundo es algo wow, sí, porque ella no está recibiendo nada en troca por esto, pero nuestra conciencia, esta fuerza
que nosotras recibimos Uhum. es que faz com que nosotras continuemos, se habla, Seguimos. seguimos Seguimos nesta caminhada, não? Sim, porque a tendência humana é assim, se não recebo, eu não dou. Uhum. Pero com Deus, não é assim. Não é assim. Não nos cansamos de fazer o bem, porque obedecemos a palavra de Deus, não? Sim, e quando temos como objetivo, que Uhum. é a salvação, então andamos como, caminhamos como enfocada. Sim. Então, pase o que passe ao nosso derredor, em nossa rotina, com os problemas diários, não? Ou com hasta convívios, ou dentro da família, as que trabalham fora também, que têm que conviver com pessoas incrédulas, já tem esta segurança dentro de ela, e esta firmeza de fé, Uhum. de onde ela quer chegar e a quem ela quer agradar, não? Então, ela aprende da palavra, ela aprende a pôr por obra a palavra de Deus e tudo se torna como uma experiência, como você disse, não? Amanhã ela vai estar ensinando a outra pessoa, Sim. pero não na teoria, não com palavreria, não? Pero com obras, com testemunho, Sim. né? E para esse grupo de pessoas que quizás estão vivendo esse conflito, né? Iniciou em sua caminhada cristiana e de aí pronto já está passando por uma situação de desprezo, siga este tip. Siga sendo o bem para esta pessoa. Aunque você não receba nada em cambio, siga sendo o que a palavra ensina. Não se canse de fazer o bem. Pero temos outra classe de conflitos também que se passa nesta caminhada, em meio deste processo, que é quando um se converte e nadie, seus amigos, seus familiares, nada está de acordo. Sempre se põe como que, mira, você entrou para essa igreja, agora você não está cerca de nós outros, mira, você vai dar dízimo, mira, agora você está diferente, mira, você está como se habla, desequilibrada, está fanática, e daí são vários rótulos. Porque às vezes, e é tão interessante isso, porque às vezes esta pessoa já passava, era uma pessoa muito difícil, muito complicada, às vezes tinha vícios, tinha tantas coisas malas, e ela entra na igreja, aprende a palavra, ela cambia totalmente e começa a enfrentar muito mais persecuções dentro da casa por seus amigos. A mim me passou isso, não tanto em minha casa, porque minha mamá foi primeiramente, pero com meus amigos, na escola, no trabalho, eu era assim, porque eu era uma pessoa e, obviamente, depois de haver me convertido, eu me cambiei totalmente meu comportamento. E minhas amigas começaram a rir-se de mim, a bular-se, e todo o tempo, ai, pero está tão raro, está tão diferente, agora está uma pessoa aburrida. E ao princípio eu não entendi, porque eu pensei, pero agora eu sou uma pessoa melhor, agora elas podem ajudar, antes eu não tinha palavras buenas para dizer-lhes, agora eu tenho. Pero aí uno empieza a entender, mesmo jovem, eu comecei a entender, é porque agora estou andando, porque nós estamos como que caminhando por uma calle de mano doble, não? Sim. Pero é como se hubiéramos estado na contramano, não? No lado ao contrário de todo mundo. Então, minhas amigas começaram a ver isso e eu comecei a aprender também que isso não era malo, era bueno, porque era uma señal que eu realmente estava diferente, porque se em meu caso, se meus amigos que eram amigos que viviam uma vida totalmente diferente da minha. Se eles viveram da mesma maneira, me trataram igual que antes, algo estaria equivocado, não? Sim. Porque eu me cambiei. Então, era normal que eles, a princípio, não entendessem o que eu estava vivenciando. E además de isso, uno tem que perceber que, por exemplo, eu hablo por mim, eu tinha muitíssimas amigas, pero quando me converti, eu estava com um completo vazio dentro de minha alma. Então, depois que comecei a receber essas miradas estranhas, assim se diz, de minhas raras de minhas amigas, eu pensei, mira, pero como vou cambiar Deus por esto? Porque eu cheguei hasta Deus com este vazio. Por mais que tinha minhas amigas e tudo, isso não llenava este vazio dentro de mim. Então, agora eu tenho que estar firme e seguir adelante. Eu sei que de nada vale uma vida sem Deus. Pero uma vida sem aquelas amigas, ok. A mim não me gostaria perdê-las. A mim me gostaria que elas estivessem comigo na igreja, na presença de Deus. Pero se elas se querem ir, porque não aceitam a minha eleição de seguir a Jesus,
que se vayan, como nosotros costumbramos alabar na igreja, que se vayan todos, né, na sua presença. Sim. E isso é um hecho, porque há um ponto na vida que uno tendrá que fazer esta eleição. É. Ou eu me quedo com essa pessoa, ou eu vou quedar-me firme com Jesus. Hasta un noviazgo, por ejemplo. ¿Cuántas son Ujú. las personas, ¿no?, que tienen un noviazgo y cuando llegan a la iglesia, conoce la palabra, uno quiere, pero el otro no? Ujú. Y la persona tiene que hacer una elección porque Sí. ella sabe, yo no puedo vivir en esta situación. Uhum. Pero como estabas diciendo, ¿cuál es lo más importante? La presencia de Dios es algo tan maravilloso. Cuando yo conocí a Dios, yo pensé también lo mismo. Yo quería traer mis amigas. Sim. Yo intenté hacer Ujú. de todo al principio, pero yo vi que ellas no quisieron. Algunas fueron, pero no siguieron Sí. adelante. Y después, conociendo más de Dios, yo vi que mismo estando sola, yo estaba bien, es algo tan así, no me hacía falta más, Ujú, es algo sí. tan increíble porque la presencia de Dios pasó a llenar mi vida de una Ujú. forma tan especial, tan Sí. fuerte, que yo Sim. no pasa Y nada es más. algo que todos nosotros pasamos cuando decidimos seguir a Jesús. Sim. Todos nosotros teníamos este conflicto, pero la cosa de que Dios está con nosotros es como a señora Sandra dijo, no importa Sí. si yo voy a perder mis amigos por un tiempo, yo voy a me alejar de mí, mis familiares van a se alejar de mí, pero la certeza que yo tengo Dios en mi vida, esta experiencia con Dios, Essa é a melhor. supre, que se Sí, diz, supre Sim. todas as outras coisas. Exatamente isso eu estava pensando, porque Deus não quer em deuda com nadie, né? Sim. E é algo tão grandioso porque às vezes, a princípio, temos essa sensação de perda. Uhum. Humanamente falando, porque o ser humano não Sim. nasceu para viver solo, não? Então imagina os jovens, não? A jovencita que está aí nessa fase de conversão, firmando sua fé todavia, caminhando, né? Aprendendo a caminhar com Deus, aislada. Sim. Iam na escola, Uhum. verdade? Llena de jovencitos. Aonde antes tinha um grupo de amigos. E agora, por assumir esta fé, tem que E estar muitos aí. se burlando de ella, Muitos se não? burlando, porque passa muita coisa, são muitos Uhum. sentimentos aí, não? Que já tem que vencer para assumir esta fé. Uhum. Pero como você disse, Deus é tão grandioso que nos dá novas amigas. Sim. De continentes diferentes. El espaço que tinha um vazio agora já não, Já não existe tiene, mais. porque ele nos dá esse amor de padre, Uhum. verdade? De amigo. De amigo. Pero também, como aún seguimos vivendo em comunidades e temos que estar em grupos, não? Porque isso é saudável. Ele proporciona este momento e pessoas corretas Sim. para estar com nós Que nesta tem o mesmo caminhada. espírito E que que aí ande, nós. agrega em sua salvação, né? Sim. E que dizer de conflitos nesse processo a respeito de seus erros, porque somos desafortunadamente seres humanos Uhum. e cometemos muitíssimos erros todavia. E até o dia que nós vayamos com ele. Então, muitas pessoas não sabem lidar com a culpa de haver cometido um erro. Uhum. E ao revés de pensar, mira, se eu me arrependo, eu confesso e abandono e sim, todo está limpo delante de Deus, sigo adelante, porque não é por mi merecimento, é porque é a graça de Deus. Pero uno se entrega à culpa e não se perdona e se culpa e pensa que Deus está lejos, como se Deus for uma presença que está cerca, mientras você é perfeito, eres perfeito. Você se equivoca, ele se aleja e que se queda na relação assim, que se vai, que regressa, que e não é assim. Para que ele permaneça, uno simplesmente tem que, de verdade, arrepentir-se, reconhecer, arrepentir-se, arreglar sua vida, abandonar seu erro, dejar el pecado. Todo, pero ¿no? seguir adelante Seguir e adelante. receber o perdão, Sim. creer nisso. Essa é uma parte complicada quando uma pessoa conhece a Deus e conhece o melhor de Deus, conhece a palavra, pero quando ela comete o primeiro erro, Sim, e sabemos que há uma atuação de mal também, que quer que a pessoa não se quede naquela presença. Sim. Então, o diabo vai atuar aí também, ponendo dúvidas, fazendo com que a pessoa se sinta a pior pessoa do mundo e fazendo a pessoa pensar, eu não sou merecedora. Pero a pergunta é, quem é merecedora? Nós não merecemos nada. Recebemos esta salvação por graça
y amor de Amor, Dios, sí. por la gracia, no fue por las obras que hicimos. Entonces sí. ya empieza por ahí, ¿no? Sim. Se eu me pongo a pensar, eu não recebi porque eu hice tanto e recebi a salvação, graças a Deus. Uhum, Não foi sim. assim. Já começou porque Ele hizo todo por mim. Uhum. Eu la recebi por la gracia. Então, quando eu me equivoco, está escrito também que se eu confesso meus pecados, se eu me arrependo, Ele borra tudo e isto não me aparta dele, assim como um padre. Sim. Sim. Você como mamá sabe Sim. disso, seus filhos, Não. por mais erros que cometam, Sigo amando. siga amando e não se, cometeu esse erro, já não, Quero não, estar não le quero lejos. cerca. Não. Não é assim, verdade? Não, pero en este processo, quando uno se equivoca em alguma coisa, eu dudo que a pessoa não pense, porque é um pensamento clássico Uhum. do diabo. Você nunca vai cambiar. Uhum. Você eres a mesma. Uhum. Porque ele trabalha com a acusação, Sim. com a culpa, para que uno não se ponga de Levante, pé, não? não se levante. Levante. Então, vem esta classe de pensamento. Você eres a mesma. Você está dizendo isso na igreja, pero aqui, mira o que está isso. Uhum. Pero uno não quer hacerlo e se arrepende e tem vergonha de lo que é isso. Isso demonstra que uno tem o arrependimento. Uhum. E se uno se arrepende, uno agora tem que aceitar o perdão. Uhum. Isso passou comigo quando eu cheguei à igreja. Al princípio, eu assim não me via tão perdida assim, porque isso passa também, não? Eu porque tinha problemas na família. Pero quando eu comecei a conhecer a palavra, comecei em minha mente, eu quero Jesus, eu quero firmar-me, e na igreja eu era uma pessoa. Pero não lo hacía conscientemente. Sí. Yo, en el ambiente de la iglesia, yo era una persona, ay, qué bueno esto. Pero cuando yo salía de la iglesia, convivía con las amistades, yo hacía todo equivocado. Y llegaba en la iglesia y recebía la palabra, yo pensaba. Y venía esta cosa en mi mente, ¿por qué estás haciendo eso? Tú no cambias, eres Sí. la misma persona. Pero eu pensei, e muitas jovens acontecem isso, muitas jovens que nós incluso hemos atendido na igreja passam por isso, porque dizem, em la igreja eu me sinto tão bem, tão forte, pero quando salgo da igreja, quando me deparo com o pecado, com as situações, me cuesta muito de viver esta palavra que eu he escuchado na igreja. Pero isto faz parte de um processo também. Então, no momento que eu decidi, eu quero, empecé a lutar contra isso. É o Espírito Santo também que nos dá força para continuar. Não Mas vem de porque nós mesmos. Empezar a caminhar, a vida cristiana, é como se uno empezara os primeiros passos de sua vida, como um ninho que empieza a andar, caminhar. Imagine-se que a madre vai dizer, quando uno se põe de pé e depois se cai. Mira, você quer Não haga mais. desista, você não nasceu Sim, para não haga caminar, mais esto. você não logra hacerlo bien. Então, imagine-se, jamás nadie hace esto. E nós compreendemos este estar de pé e se cair de um ninho. Sim. Não que Deus quer que seja assim, não. Deus quer nos ver firmes. Deus nos quer ver sempre de pé, agradando, honrando. Pero Ele sabe que nós temos uma natureza Exato. humana. E assim, essa misericórdia que se renova cada manhã, né? É um privilégio que temos, não? E, claro, não como uma acomodação, verdade? Sim. Porque essa sensação de que uno tem, bueno, me equivoquei, não queria, pero a intenção adentro de ella era de agradar. Uhum. E Deus, né, como um padre, sabendo desta intenção interna que está dentro de ella, la ajuda, Sim. Sim. la fortalece, aunque ella vuelva a ser porque não tem força, a carne, não, como está aí todavia nesta luta contra o espírito, pero ella não desiste. Sim. Uhum. Ela não se entrega a esse comportamento, a esta. Por exemplo, eu me acordo que foi uma luta para mim como uma niña, pero me gostava muito escutar estas canções de rap, pero falava muitas palavras feias, malas, e que se torna como um hábito em la palavra, no vocabulário de uno, não? Mientras uno está allí. Entra uno, então se tornava como algo assim, de la nada, sem eu perceber, falava algo. E eu, meu Deus, eu falei isso. E me via aquela sensação de não logrei falar. Frustração. De 10 palavras, não logrei falar perfeitamente como eu queria que fosse.
y me venía esta tristeza, ay, bueno, pero no desistía. Sim, E quanto mais aprendia da palavra, porque uno chega não sabe nada, verdade? sim. Pero mientras uno vai caminhando e crescendo com Deus, vai aprendendo da palavra e vai se corrigindo. Uhum. E vai vigilando, e vai ponendo por obra. Lo pouquito que vai aprendendo, uno vai ponendo Sim. por obra. E quando vê, o próprio Espírito Santo faz com que este câmbio aconteça. Sim. De uma forma muito natural. Sim. Porque mientras uno está esforçando, não, para ser Sim. algo que não eres, vem essa cobrança. Uhum. Pero quando entregamos em manos de Deus e temos essa intenção De real agradar. e verdadeira e sincera de agradá-lo, Ele nos ajuda a ser como uma caminhada muito natural e muito Sim, leve, sim. muito E lá- suave, né? E la prueba que, assim, é uma caminhada que todas nós outras passamos pelo mesmo caminho. Tuvimos nossos erros, hablamos coisas que não deveríamos, hacíamos coisas que, oh, meu Deus, Padre mío, por que eu hice esto? Pero chegamos aqui. Sim. E uma coisa Os anos se que... passaram. Sim. E ele tuvo paciência, Uhum. porque nós Exato. outros, de verdade, como ela dijo, teníamos a intenção de acertar. Sim. Acertar? Sim, de hacer lo correto. Hacer Hacer lo lo correto. E uma coisa também que pode nos ajudar, que foi algo que me ajudou muito no princípio de minha caminhada, era todas as vezes que eu fazia algo errado, equivocado, eu pensava, pero Deus me eligió. Eu não estou aqui por acaso, Por casualidade. por casualidade. Uhum. Aunque eu tenha mis errores, aunque eu tente fazer as coisas buenas, pero às vezes Falha, né? eu falho, ele me eligió. É. Então, Sim. eu vou fazer o melhor para ele. Eu não vou, como se diz, desistir. Uhum. Eu não vou desanimar, desistir, porque eu sempre vou ter. Sim. Nós, como você disse, nós sempre vamos errar. É Sim. normal de ser humano, nos equivocar. Ele é normal de ser humano, pero Deus sempre está ali para nos ajudar nisto. Porque hablamos del principio, pero também hasta el día de hoy, a veces años de caminata, porque isso também passa com muitas pessoas que ella entende, a princípio eu me equivocava porque eu não sabia, eu não conhecia as coisas. Pero hoje, quando me equivoco, mesmo conhecendo, e a pessoa se sente a pior pessoa do mundo e pensa, será que agora estou ponendo em risco minha salvação? Se a pessoa não se arregla delante de Deus, sim. Pero se a pessoa reconhece, ella vai seguir adelante. E se a pessoa tem a intenção de hacerlo equivocado, de desobedecer, tem esta intenção, hace projeto, ella quer hacerlo mal. É diferente de que lo hace sin mira que Deus me está sendo Deus meu. meu. Não se dá conta Sim, do que não se está dá fazendo, conta e na depois hora. quando se dá conta, Sim. se arrepende e Sim. quer fazer as coisas bem. Porque isto é muito claro delante de Deus. Deus mira nossa intenção, como você disse. Pero cambiando um pouco a hora de processo também de conflitos neste processo, temos a situação da pessoa que ora, hace seus pedidos a Deus, pero não vê suas respostas. Pero então tem que lidar com o tempo de Deus. Isto também genera muitíssimos conflitos nessa caminhada, porque de pronto os espíritos que trabalham justo para, eu não sei como se habla isso, minar nossa fé. Sim. Deus não te escuta. Mira suas orações, Deus não está. Ele não te contesta porque não te escuta. Então, desencadena conflito. Sim, conflito e a pessoa se queda a vezes muito desanimada porque ella quizás al principio recebeu muito de pronto lo que havia pedido, porque isto é porque nós estamos tão acostumbrados quando estamos no mundo de não receber nada. Sim. Quando chegamos hasta Deus e começamos a receber, isto é, wow, Deus está haciendo. Pero isso não é todo o tempo, e não porque Deus não quer contestar, é porque há tempo para tudo. Sim. Pero quando uno não recebe, genera toda uma classe de sentimentos, de dúvidas, e a pessoa às vezes não consegue perseverar e saber e entender. Deus tem o tempo certo para tudo. Se Ele não me contestou todavia, quizás eu não pedi de maneira correta, porque a Bíblia também diz isso, não? Porque às vezes a pessoa está pedindo de uma maneira, Deus não está aí para mirar nossos sentimentos e como eu quero porque quero. Ele mira necessidades, de verdade. Há propósito, pero às vezes essa pessoa tem propósito real, é
su esposo que ella desea que se convierta, su hijo. Es una situación que realmente ella tiene la seguridad. No estoy pidiendo para mí, estoy pidiendo porque Sí, es algo sí. realmente que es la promesa de Sim, Dios. e sabe... Perdão. Y a veces se tarda, pero es un momento de esta persona tiene que perseverar y saber que Dios quiere hacerlo perfecto. Sim, eu passei nisso em meu matrimônio porque eu orava por algo que queria que cambiasse meu esposo. E todas as vezes que eu orava e pensava, numa hora as coisas vão cambiar, pero não cambiava. E o diabo sempre falava em minha mente, é porque você também tem culpa de algo. E eu, por um momento eu pensava, sim, eu estou errando en esto, pero a intenção que eu tinha Uhum. era para bueno, porque Sim. eu queria que meu matrimônio estivesse melhor, eu queria que as coisas se arreglassem. E por algum tempo eu me quedei nessa situação, pero um dia Deus falou comigo, Uhum. está em minhas manos. Uhum. Eu ouí sua oração, aunque não lhe dei Não lhe ainda, contestei não a lhe hora. contestei a hora, pero cálmate. Sim. E passado anos, a coisa Sucedeu. sucedeu. E eu vi como foi perfeito, porque foi no momento de Deus, não Sim. foi em meu momento. Claro que os conflitos existem, não tem como viver e pensar, a coisa não sai como eu quero, pero está tudo bem. Não, hasta porque o diabo não vai permitir. Sim. Pero quando em tempo de Deus, Sim. as coisas são perfeitas. Sim, e por vezes Deus não nos contesta porque não chegou ao momento, Uhum. porque não temos todavia capacidade, quizás, de Maturidade, decidir, maturidade sim. para decidir. Quizás só falta que uno siga perseverando, ou quizás uno, de verdade, não é aquilo que seja o melhor para ela. Melhor é que você cambie alguma coisa Uhum. e sepa viver sem isto. Eu não sei, mas uma coisa eu sei. Nós não podemos dudar de nossa fé. Eu estou pedindo e eu estou lista para escutar sua voz. Você hable comigo, Senhor, pero não pensar a dudar de suas orações, não pensar em dudar de sua fé, porque uno pensa, não? O diabo intenta fazer com que a pessoa pense, mira, Deus não te escuta. Mira, foi porque ayer você falou isto, por isso que hoje você não está recebendo o que você está pedindo. O porque por tanto tempo existe esto, entonces ahora está, Sí. sembraste, ahora está cosechando. Então, esta classe de Quando- malos pensamentos vêm, é um conflito. E quando entendemos assim que nós não temos o controle de nada e que Ele, o Criador, Uhum. que criou todo isso que vemos, verdade? Inclusive a nós, tem este controle, confiamos. Não é fácil, né? Porque o ser humano pensando que tem este controle, que pode fazer com que a coisa passe, pensa que tem isto, não? De fazer acontecer, de fazer passar o que uno quer. Mas esse processo é tão importante porque desenvolve esta confiança. E, ademais de isso, Deus nos ensina neste processo que, às vezes, aquilo que estamos pedindo, o que estamos pedindo para outra pessoa, às vezes, Ele quer Sim, em nós outras trabalho em algo. Nós outras, sim. Eu sei porque já tinha experiência nisso, meu Deus, eu quero isso, eu quero que isto passe. E Deus não contestava em la hora. E depois, mais adelante, eu entendia que, na verdade, Ele estava trabalhando em mim. Sim. E que, em la hora, eu não percebia por esta ansiedade de querer as coisas da minha maneira. Que é uma tendência. Que é uma tendência do do ser humano, verdade? Pero que aí uno depois entende melhor os planos de Deus e aceita. Então, depois uno vai passando por outras situações e entrega. Sim. Ora e entrega nas mãos de Deus e confia, né? Porque sabe que não tem este controle, né? E de verdade, se uno que está nos assistindo, Sí, nos viendo. nos vendo, este passando por algum conflito em sua caminhada, sepa de isto. É normal que uno passe. Todas estas classes de conflitos e outros mais que nós não falamos aqui, pero o importante é que você sepa que não duvide de sua fé, não pense que necessita ver a resposta para crer. Não pense desta maneira. Por lo contrário, você tem que crer para ver a resposta. E, ademais disso, eu quero terminar esta nossa plática aqui com o versículo de Efésios 6, versículo 13, que diz: portanto, porque Deus, amiga, Ele nos dá a capacidade de lutar neste processo.
Ele não simplesmente nos chama e nos abandona neste processo e diga, vá adelante e você tem que ser forte, simplesmente forte. Não. Ele nos dá a capacidade e nos dá as armas que necessitamos para lutar. E neste versículo diz, portanto, tomad toda a armadura de Deus, porque é com ella que vamos lograr vencer. Nós não possuímos força para isso solas, em nossa humanidade. É a armadura de Ele que nos dá essa capacidade de vencer, para que podais resistir no dia malo, porque o dia malo viene. Aqui está, viene. Não há como uno pensar que vai se convertir-se e que jamais vai enfrentar um dia malo. Não, aqui está escrito, vendrá. E nós temos que usar a arma, a armadura de Deus para resistir. E disse, sigue dizendo, e havendo acabado todo, estar firmes. Porque é possível que você passe por todas essas classes de problema que você está enfrentando, conflitos, mas é possível, sim, que você se quede firme. Basta que você busque aquele que pode sostener, que é o Espírito Santo, não? Exatamente. Quem quer falar alguma coisa para que Já falamos todo. Perfeito, né? Porque realmente e Deus trabalha de uma forma tão maravilhosa e nos ensina que quanto mais perseveramos, mais vamos tendo experiências com Ele e vamos lutando e vencendo e assim Sim. siga a vida. E todo é possível. E esta armadura é que nos hace vencer todo esse sentimento. Sim, ¿Verdad? Todas as emoções para que uno esté firme. sim. Então, todo o restante do processo se torna mais tranquilo, não? E nesta armadura há fé, paz, verdade. Siga lendo e o Espírito Santo vai falar com você. Ok? Que Deus lhes bendiga. Hasta a próxima. Bye, bye.